Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme e esse é o novo canal da Área 64, um canal dedicado ao Nintendo 64. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha Game Room, mostrar como tudo foi construído desde a disposição dos itens até os jogos e consoles. Então me acompanhe e seja bem-vindo. E antes de começarmos, você já sabe o que fazer. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda vez que eu subir um conteúdo novo, você vai ser notificado. E aqui você vai encontrar bastante informação sobre o Nintendo 64. E eu tenho certeza que você não vai querer ficar fora dessa, certo? Então no final do vídeo deixe seu like, dislike e principalmente deixe seu comentário. Nesse primeiro vídeo, eu resolvi mostrar a nova Game Room. Por que nova Game Room? Pra quem já me segue lá no Instagram, sabe que a Game Room já passou por várias mudanças e fases. Inclusive, eu vou até deixar o link do meu Instagram aqui na descrição, né, que é a Área 64 original. E o pessoal lá me pede muito detalhes dos itens, como eu faço para expor os itens. Então, para esse primeiro vídeo, eu resolvi mostrar tudo isso para vocês em detalhe. Espero que vocês curtam, né? Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. E antes de começarmos, eu tenho que te contar a história de como tudo começou, certo? Senão nada disso aqui vai fazer sentido. Eu tenho um amigo chamado Jair, a gente estudou junto, né? E ele ganhou um Nintendo 64 do pai dele na época. E eu tinha um PlayStation 1. Então toda vez que a gente voltava do colégio, a gente jogava Nintendo 64 e eu jogava PlayStation 1 em casa, junto com ele também. Então a gente pôde desfrutar dos grandes clássicos como 007, Zelda, Mario 64, Mario Kart, entre outros. E um dia, inclusive ele frequenta a minha casa até hoje, né? E um desses churrascos, eu soltei aquela frase: o que você acha de a gente comprar um Nintendo 64 para poder relembrar aquela época? E foi aí que tudo começou. Então a coleção teve várias fases. A primeira fase foi nostalgia mesmo, né? Então eu comprei um console, os jogos que nos traziam essa nostalgia que a gente jogava naquela época. Então a primeira fase foi essa. Ela se limitava a uma gaveta, né? A segunda fase foi quando começou a faltar espaço, eu decidi migrar isso para o escritório de casa. Então foi aí que nasceu a Game Room. Uma fase que foi ficando assim, e depois assim, e depois assim, e finalmente a nova Game Room se transforma nisso aqui. E hoje o objetivo da Área 64 é trazer informação sobre o Nintendo 64 e conquistar um sonho, né, que é ter o Full Set Mundial Seed. E que inclusive eu estou muito próximo disso. E então o Instagram nasceu para todo mundo acompanhar essa minha trajetória. Espero que vocês gostem. E uma coisa bem importante a ser comentada é que colecionismo tem que ser uma coisa prazerosa. Cada colecionador tem seu propósito. Alguns por nostalgia, outros por investimento financeiro e outros compram apenas para jogar. Essa é a verdade. E cada um tem que ser feliz dentro do seu propósito. Não existe coleção X é melhor que coleção Y, aquela pessoa é melhor que a outra pessoa. Isso não existe. Então esse canal nasceu justamente para mostrar essa minha trajetória do meu primeiro objetivo, que era a nostalgia, até o Full Set CIB mundial. Então justamente, primeiramente, isso vai me servir como um arquivo pessoal e eu consigo compartilhar com vocês toda essa minha alegria e esse meu sonho. Então eu espero que vocês gostem. Nós temos aqui os consoles sabores, que é o kiwi, o uva, o tangerina, o cereja, o anis, o jabuticaba. Do lado temos um normal cinza e o gold, né? Na outra prateleira, ali nós temos algumas edições bastante curiosas, como Pikachu americano, Pikachu japonês laranja e Pikachu japonês azul. Em cima temos o Dial Hawks, que foi um console específico ao time de beisebol Dial Hawks no Japão. Clear Red, Clear Blue e Jusco, que é uma edição especial lançada em comemoração aos 30 anos da loja Jusco no Japão. Em cima nós temos as caixas dos consoles, todos
os consoles sabores eu consegui colocar aí. E logo abaixo eu tenho os consoles de edição especial, né? O primeiro aqui da direita é um console Playtronic, né? O primeiro modelo lançado no Brasil. Do lado nós temos uma edição especial da Copa do Mundo de 98, que eu tenho muito orgulho de ter esse na coleção, foi muito difícil ter conseguido, principalmente nesse estado. Logo ao lado nós temos uma edição especial com o controle Atomic Purple lançado pela Gradiente, né? E o do lado é um bem curioso, nós temos uma edição limitada que vinha com o controle verde, né, Extreme Green, que era exclusivo da loja Toys R Us nos Estados Unidos. Do lado temos outro exclusivo Toys R Us, que era o Pikachu americano, né? E o último é uma edição limitada do Star Wars Racer. E aqui no meio eu tenho o meu Santo Grau, os consoles mais raros da minha coleção. Embaixo eu tenho um console ANA, que é aquele console dado em sorteio na companhia aérea ANA no Japão. Embaixo eu tenho um Nintendo 64DD acoplado com um TriStar 64 que permite jogar jogos de Super Nintendo e Nintendinho. Em cima eu tenho um console Hyundai Comboy, que foi uma edição lançada na Coreia por conta de bloqueios comerciais na época. E embaixo eu tenho o Dr. V64, que é um equipamento de desenvolvimento de jogos e outras funcionalidades. Em cima, e é o que eu mais gosto, inclusive, que eu acho mais bonito na coleção, é o iQ. É um console chinês, e é isso mesmo que vocês estão vendo, o console é dentro de um controle. E logo ao lado eu tenho a versão dele que é o controle dele. E no meio é o multitap para permitir que seja jogado em 4 jogadores. E aí vai a primeira dica de decoração. Eu me inspirei muito no canal Retro Gamer Brasil do Luiz e eu achei sensacional essa ideia de prender revistas e guias na prancheta. Então eu tenho a condição de mudar a decoração quando eu quiser. Ali, como vocês podem perceber, eu tenho o guia do jogo do Mario 64, né, o Player's Guide, o 007 e um quadro que eu achei sensacional, que é um Nintendo 64 desconstruído com várias referências dos jogos. E aqui tem um cantinho bastante especial que eu gosto muito, são os VHS promocionais dos jogos. São aqueles VHS que ficavam passando nas lojas para demonstrar o jogo. Want some great entertainment this holiday? Head on down to Toys R Us. While you're there, you can check out the great new games coming from Nintendo. The Legend of Zelda: Majora's Mask for the N64 is coming October 20th. E nessa parede eu vou mostrar para vocês todos os meus jogos. Vamos começar lá por cima, que são os jogos americanos. Apenas a título de conhecimento, o full set americano são 296 jogos. Até o momento eu tenho 294, apenas 2 para completar o full set. Nessa prateleira do meio são os jogos japoneses, jogos exclusivos japoneses. O que são jogos exclusivos? São jogos que foram lançados somente naquela região. Então aqui temos uma totalidade de 88 jogos. Na minha coleção atualmente eu tenho na casa de 58, 60 jogos aproximadamente. Tem um caminho a trilhar ainda para completar esse full set. E logo abaixo, que é a parte que eu tenho mais orgulho, né, são os jogos brasileiros lançados pela Gradiente e pela Playtronic. Eu tenho muito orgulho de ter essa coleção na coleção, por quê? Porque a nossa cultura, quando a gente comprava um jogo novo, era basicamente descartar a caixa, não acondicionar bem, com esse conceito, né, muitas caixas se perderam, foram amassadas, jogadas no lixo. Então hoje é um desafio muito grande encontrar jogos nacionais em bom estado, por 2 fatores. Primeiramente a condição e o segundo é por conta da região, né, que a gente só encontra jogos Gradiente no Brasil. Então a gente tem 124 jogos lançados pela Gradiente. Apenas falta uma caixa, é o Tony Hawk 1, né, para eu completar esse full set. E eu não vejo a hora de terminar essa coleção. É uma ansiedade muito grande porque só falta um jogo uma caixa, na verdade, para completar esse full set. Ao lado nós temos jogos destinados ao mercado asiático. Esses jogos específicos aqui são jogos com selo ASM. Foram lançados apenas 6 jogos, eu tenho o prazer de ter os 6 na coleção. Ao lado nós temos jogos destinados ao mercado de Hong Kong. Uma coleção bastante complicada de fazer por conta do acesso aos jogos, mas bastante prazeroso fazer essa coleção. Ao lado temos jogos com destinação a Malásia, Indonésia e Singapura. Tenho apenas 3 jogos. Acredito que, se eu não me engano, são 5 ou 6 jogos, se não me falha a memória. Ao lado nós temos um jogo destinado ao mercado da Coreia,
E o último Zelda ali é um jogo destinado ao mercado de Taiwan. Todos esses jogos asiáticos têm um selinho na caixa, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, como referência, o Cruise USA, mercado de Hong Kong. Esse aqui é um jogo asiático, Asian Version. Esse é um jogo destinado a Singapura, Malásia e Indonésia. Esse jogo é um mercado destinado à Coreia, né? Coreia do Sul. Pode reparar que todas as escritas estão em Coreia. E o último é um Zelda Ocarina of Time destinado ao mercado taiwanês. O destaque especial dos jogos exclusivos japoneses vai para esse carinha aqui, é o Bangayo, apenas 10.000 unidades produzidas no mundo. Nessa primeira prateleira de vidro são os meus jogos lacrados e certificados. Na prateleira de baixo são os jogos que eu considero mais raros, né? Eu queria um cantinho de destaque na coleção, então eu resolvi colocar aqui. Ao lado são as caixas Big Box, lançados pela Gradiente no Brasil. São jogos que eu considero muito difíceis de encontrar, ainda mais nesse estado. Então eu resolvi fazer essa caixa de acrílico, deixar ela bem bonita aqui exposta na coleção. E aqui no centro eu resolvi colocar os meus jogos mais raros, né? O que eu considero que tive mais dificuldade de encontrar e de negociar. Em cima nós temos o Turok Rage Wars versão cinza, que é uma correção do jogo original. Embaixo o Clay Fighter Sculptor's Cut. Embaixo o Rampage Big Box, que vinha com Plush, que é um bichinho de pelúcia. Ao lado temos o F1 Racing brasileiro, né, que é o jogo, digamos, exclusivo brasileiro. E o Backstage Assault cinza, que também é muito difícil de se encontrar. Embaixo nós temos os controles. Eu gosto muito dessa parte da coleção, traz um charme aí para a coleção. Então nós temos todos os gostos, todas as cores. E eu dou um destaque aqui para os controles que estão no centro, né? Na esquerda, o cinza, nós temos o Hyundai Comboy, que é o controle destinado ao mercado coreano. Ao centro nós temos o LogicNet, que era um controle destinado a redes de hotéis nos Estados Unidos. E na direita o dourado, que é o Nintendo Power 100, que foi dado somente num concurso em comemoração ao número 100 da revista Nintendo Power. E também temos o amarelo do lado, que não podia deixar de citar, que é o outro controle de promoção da Nintendo Power, que é em formato de banana. E abaixo nós temos as caixas dos controles. Lá do lado esquerdo são as caixas americanas, então vermelho, azul, verde, amarelo, preto, cinza, até o Atomic Purple, são caixas americanas. E ao lado nós temos os controles lançados pela Playtronic no Brasil. E é outra coleção que eu tenho bastante orgulho, porque foi muito difícil completar essa coleção dos 6 controles, que é o vermelho, azul, verde, amarelo, preto e cinza. E na bancada eu resolvi colocar os manuais. E como vocês podem perceber, a minha metodologia de coleção é um pouquinho diferente das outras pessoas. Eu destrinchei os itens, né? Então a caixa fica guardada na prateleira, os manuais em cima da bancada e os cartuchos na parede, que eu vou mostrar logo de seguida. Nessas prateleiras eu resolvi colocar os meus controles inusitados, vamos chamar dessa forma. Lá em cima, no canto superior, temos um controle de trem, que foi um controle feito para jogar Densha de Go, um jogo de simulação de trem. Do lado nós temos um controle de pesca, que ele é compatível com alguns jogos de pesca, né? Embaixo nós temos um controle em formato de luva, chamado The Glove, e é bem inusitado esse controle. Realmente eu tentei jogar com esse controle e não achei nada confortável. E ao lado do controle de Glove nós temos o controle Racer, que foi um controle feito pela empresa Performance para alguns jogos de corrida. Na verdade todos os jogos de corrida são compatíveis com ele. E é bem interessante jogar com esse controle. Ao lado nós temos o controle da Rory, que é um controle turbo, controle muito confortável de jogar. E lá embaixo os mini pads da Rory. Na minha opinião, esses são os melhores controles lançados para o Nintendo 64. É extremamente confortável, extremamente preciso. Enfim, só quem joga com um desses sabe o conforto que é. Aqui em cima nós temos um Arcade Shark, feito pela Interact. É bacana jogar. Pena que o Nintendo 64 não teve muitos jogos de luta lançados, infelizmente. O sonho de
de todo mundo que gosta de Nintendo 64 seria ter lançado um Street Fighter por Nintendo 64, infelizmente nunca foi lançado. Mas enfim, esse Arcade Shark você pode jogar aí com alguns jogos de lutas é bastante interessante jogar com ele. Ao lado nós temos um controle de volante feito pela Mad Catz, na minha opinião, e é o único também exclusivo para o Nintendo 64. Um controle bastante interessante porque ele tem função Rumble Pack embutida, é bem interessante jogar com ele. E para quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por itens estranhos, né? Então esse aqui é um deles, é uma câmera fotográfica da Nintendo 64. Quem aí já conhecia ou tinha ouvido falar pelo menos desse item? E aqui é a tão famosa parede de cartucho. Lá no Instagram o pessoal sempre me pergunta como é que eu fiz, como é que o cartucho não cai das prateleiras. Eu vou mostrar para vocês agora no detalhe. Mas eu vou dar um panorama geral para vocês verem. Lá em cima são os cartuchos americanos até ao meio do painel. No meio do painel nós temos os cartuchos Not For Sale. Um pouquinho abaixo eu tenho os cartuchos asiáticos. E logo em seguida começa a coleção dos cartuchos exclusivos japoneses, que são os 88 cartuchos. E logo abaixo começa a coleção dos jogos brasileiros lançados pela Gradiente e Playtronic. Aqui temos o full set mundial dos 388 jogos lançados mundialmente, mais a coleção do Not For Sale, mais a coleção de asiáticos e mais a coleção de jogos nacionais Gradiente. Aqui no painel, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu estou na casa de 580 cartuchos, se não me falha a memória. Então é um painel bem grande. A área 64 nasceu com uma premissa básica, facilidade e praticidade. Então foi assim que nasceu essa ideia desse painel, simplesmente de você ali pegar o cartucho, plugar no console e já sair jogando. Nessas prateleiras eu resolvi colocar alguns itens como acessórios, alguns itens raros, e eu vou mostrar para vocês no detalhe agora. O primeiro aqui é a caixa basicamente do Nintendo 64 iQ. Logo ao lado nós temos o Family Package, que é o multitap para jogar em 4 jogadores com o controle, né? Ao lado nós temos os jogos de Nintendo 64 DD, né? E ao lado lá nós temos a caixa do console do Nintendo 64 DD. Tenho bastante orgulho de ter esse item na coleção, porque é um item bastante desejado para quem coleciona Nintendo 64. Na prateleira de cima são alguns acessórios, como Transfer Pack lacrado, Expansion Pack lacrado. No caso ali eu tenho 3 Expansion Pack, né? Um é americano, outro é nacional Gradiente e o outro é americano lacrado no blister, né? E da série Itens Estranhos, tá aí mais um item que eu tenho bastante apreço na coleção, que é a pochete do Nintendo 64. Ali você tem a condição de carregar um controle e alguns jogos. E ao lado da pochete nós temos um Cleaning Kit lacrado. O que é um Cleaning Kit? É basicamente uma fita com feltro que você pode fazer a limpeza do seu console, né? E quando você abre o cartucho você tem uma pazinha para poder fazer a limpeza também do cartucho e a sua higienização. Ao lado nós temos um adaptador RF original da Nintendo, e ao lado 2 memory cards, um americano e um distribuído pela Playtronic no Brasil. E do lado um Rumble Pack lacrado, o aparelho que faz o controle tremer. E nessa prateleira nós conseguimos encontrar um cabo RGB original lançado pela Nintendo. Foi um cabo exclusivo e distribuído somente no Japão, um cabo bastante interessante. Ao lado nós temos o M-Classic, que é um processador de imagem. Então, juntamente com o Super 64 ao lado, você transforma o seu console em HDMI e pluga o M-Classic para poder fazer um filtro e melhorar ainda mais a imagem. Na minha opinião, um equipamento muito interessante de se ter para jogar em TVs modernas. Ao lado nós temos um item bastante interessante, que é o biosensor. Esse item é bastante inusitado, porque é um item que você pluga no controle e você tem um biosensor que você consegue monitorar os batimentos cardíacos. E agora a pergunta que é, como é que joga isso? Justamente, ele foi lançado para jogar o Tetris 64, que é um dos jogos exclusivos japoneses. Então, conforme o seu batimento cardíaco,
você aumentava e diminuía a dificuldade do jogo. Ao centro nós temos o Dex Drive, que ele foi feito pela Interact também. O que é o Dex Drive? Basicamente é um memory card que você consegue guardar os seus saves e passar para o computador. É um memory card infinito, vamos usar essa expressão. E ao lado, entrando novamente nos itens estranhos, nós temos um Rumble Pack em formato de bola de beisebol. O Rumble Pack, juntamente com o memory card, então você consegue fazer essa dupla funcionalidade do item, né? Ao lado nós temos o Rumble Pack japonês. Ao lado dele nós temos o outro Rumble Pack, só que dessa vez lançado pela Acclaim, ou Acclaim, muitas pessoas chamam, né? Ele é um Rumble Pack exclusivo feito para o jogo WF Attitude. Novamente, entrando nos itens estranhos, nós temos o Tilt Pack, que é basicamente um sensor de movimento. Como depois ficou bastante usual isso no Wii, eles já tinham testado isso no Nintendo 64. Então ele foi feito pela Pelican. E é bastante interessante jogar isso jogando Pilot Wings, por exemplo, que você tem o controle do jogo de forma em movimento. Nessa prateleira nós temos um cabo da Rory, que é um cabo S-Video. Então esse cabo ligado nos monitores PVM ele proporciona uma imagem sensacional. Ao lado nós temos o Dr. V64, que é um aparelho de desenvolvimento de jogos. Enfim, ele tem várias funcionalidades. Eu vou fazer um vídeo especificamente dele para mostrar todas essas funcionalidades. Ao centro não é um item de 64, mas é um item que ficou bastante bonito ali na prateleira. É um bongo do GameCube, juntamente com uma luminária da Nintendo. Ao lado a caixa do console Clear Blue. Por que Clear Blue? Porque embaixo ele é branco e em cima ele é azul. É um console que foi lançado somente no Japão. E para finalizar, do lado nós temos um CD lacrado ainda, que é a trilha sonora do Zelda Majora's Mask. E aqui nós temos o resto da coleção. Como a área 64 tem um foco no Nintendo 64, eu simplesmente vou passar para vocês o que eu tenho de outros consoles. Então ali a gente começa com um Sega Saturn, logo ao lado nós temos GameCube, temos o Wii, alguma coisinha de 3DO, PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation 5. E ao lado nós temos uma coleção dos CDs de demonstração do PlayStation 1, aquelas caixinhas brancas ali. Nós temos alguns jogos de Neo Geo CD e ao lado jogos de PlayStation 1. Né? Ao lado ali nós temos um Game Boy clássico. Eu gosto muito desse item porque ele é lançado pela Playtronic e o estado dele está muito bom. Eu tenho muito orgulho de ter esse item na coleção também. Os itens que eu tenho bastante apreço também são os consoles minis ali. Nós temos o PlayStation 1, Nintendinho, Neo Geo, Super Nintendo e Mega Drive. Abaixo nós temos o controle do Neo Geo, né? Ao lado a pistola do Master System. E ao lado outras pistolas de outros consoles, né? Como a pistola do 3DO laranja, a do meio vermelha é a pistola do Sega Saturn e a preta é a pistola do PlayStation 1. Aqui nós temos dois joguinhos de Odyssey e ao lado minha coleção de Atari. Eu tive meu primeiro contato no mundo dos videogames foi com o Atari 2600. Aqui embaixo nós temos uma coleção de VHS. Eu vou fazer um vídeo específico posteriormente só mostrando como é que funcionam as ligações, como que tudo está sendo ligado automaticamente, enfim. Lá a gente começa lá na primeira geração de videogames, o telejogo, depois passamos por um Atari 2600, ao lado nós temos um GameCube, Nintendo 64, Super Nintendo, Nintendinho e o Phantom System, que é o clone do Nintendinho. Lá no canto direito nós temos um Sega Saturn, um Dreamcast, aqui nós temos o Mega Drive 3, ao lado um Mega Drive 2 japonês e ao lado dois Master Systems, inclusive o da direita ali ele tem o Sonic na memória. Nós temos um PlayStation 3, PlayStation 2 e ao centro os PlayStations 1. Por que eu tenho 3 PlayStation 1? Acho que essa é a pergunta que todo mundo vai fazer. Bom, o da direita
é um PlayStation 1 com instalado o X-Station, com cartão de memória para ter bastante jogo para jogar. Ao centro é o PlayStation 1, que inclusive está na família desde que foi comprado, então ele é um console desbloqueado, então eu consigo jogar aí os jogos alternativos, né? E o da esquerda é um console SCPH 1000, que é o primeiro console do PlayStation lançado no Japão. Nós temos um 3DO e um Neo Geo CD. E para finalizar, na última prateleira, nós temos um Xbox clássico, inclusive esse Xbox está com um HD interno com bastante jogo. E ao centro nós temos um Super Nintendo Baby, ao lado o Nintendo Wii. Nós temos ao lado um Odyssey. E aqui contempla todos os meus consoles. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? De novo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado toda vez que eu subir um conteúdo novo. Ah, e não esqueça, deixa aqui nos comentários o que você mais gostou aqui da Game Room e fale algum item que você queira que eu fale no próximo vídeo, que eu faça algum conteúdo específico. Então conto com vocês nessa, tá bom? Tchau!